lá então. Esse é o tema da segunda semana. Nós estamos falando sobre características de uma igreja relevante. E é indispensável uma igreja relevante ter vida de oração, não só aqui dentro, mas individualmente. Vivermos isso, vivermos a oração. E graças a Deus o Templo das Nações é uma igreja que ama estar nos átrios do Senhor. E agora, esse tema que muita gente tem falado desse assunto, talvez com títulos diferentes, mas é uma grande preocupação nossa como igreja local, cuidarmos disso. Sabe, queridos, todas as instituições, todos os grupos que dão certo são grupos, instituições, pessoas, indivíduos, famílias que preservam a unidade, que preservam a comunhão. Todo casamento que dá certo, ele tem que partir do princípio de preservar a unidade, a comunhão deles. Se cada casal pensar assim, olha, eu estando bem, ele que tem que se ater, esse casal vai viver em contenda sempre. Se o grupo de célula, se o líder pensar assim, olha, eu estou bem, estou em comunhão com Deus, eu estou feliz, o grupo que se vire. Se não houver uma sincera preocupação do líder de o que a gente pode fazer para melhorar, para trazer junto o pessoal, para manter a equipe, se não houver esse pensamento, vai viver em discórdia. Sabe, querido, nós precisamos de verdade, minha gente, preservar a nossa comunhão. Uma igreja relevante, ela precisa partir do princípio de fazer o máximo possível para manter as alianças, para manter a parceria. Não é possível, gente. Não é possível que... Então isso é mentiroso, dessa coisa de eu amo você. Daqui a pouco vira a cara. Então essa pessoa é louca da cabeça, não bate bem, não pode ser verdade. Ou isso não é cristianismo. Alguém dizer, sabe essa pessoa que então é um bipolar, eu amo você agora, meia hora depois odeia a pessoa. Não pode ser. Passa pelo irmão aqui, beija o irmão, cheira, abraça, intercede pelo irmão. E aí lá fora o irmão diz, olha, o teu time não presta, ou faz uma brincadeira. Ó, seu desgraçado, eu vou orar para que Deus derrame as 10 pragas do Egito. Não pode ser verdade, né? Como assim? Orou ali, já muda assim fácil? Não pode ser. Sabe, queridos, ou então a gente não poder compreender que cada indivíduo tem o seu momento, tem o seu tempo. Você sabe que eu custei para aprender isso. Eu tenho um tempo. Eu tenho uma estrutura. Eu aprendi diferente. Eu tenho uma estrutura. Mas eu entendo que nem todo mundo tem a estrutura que eu tenho. Eu preciso compreender isso para a gente poder caminhar junto. Eu não cresci precisando que o pastor me puxasse, me ligasse, orasse por mim. Mas tem gente que por um tempo vai precisar disso, por um tempo. Se precisar a vida toda vai ser um problema. Mas tem gente que precisa por um tempo. O apóstolo Paulo vai dizer que bom que os pregadores, líderes, fossem como ele. Talvez falando da vida que ele vivia, em termos de não estar compromissado com uma família, talvez nesse sentido. Mas ele vai dizer, bom, é cada um, não é? Nós precisamos compreender que cada irmão tem um jeito de ser. Você pensa, meus irmãos, eu nordestino, meu pai quase parente do Lampião, não é? Lá de regiões muito diferentes da pastora. Imagine se a gente não lutar para se afinar. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Eu tenho um modelo de mãe de chegar meu pai e ele se sentar,
sem ele pedir, ela ir lá pegar uma bacia d'água e lavar os pés dele. Eu nunca vi isso, é demais, é quase uma escravidão. Para que isso? Minha mãe era assim com meu pai, e ele é muito durão. Eu nunca vi ele dizer que amava ela. Nunca vi. Claro que amava, mas era aquele homem que eu não consigo entender, mas que eu preciso compreender. Não sabe expressar amor. Não pode ser verdade. Talvez é porque a gente é diferente mesmo dos outros. Mas que ama precisa expressar que ama. Mas meu pai, daquele estilo mais antigo, o que ele diferenciava a mãe dos outros era você. Todo mundo ele chamava de tu. Mas quando ele se dirigia à minha mãe, e aí eu entendia como criança que essa era a forma carinhosa dele dizer para ela que queria bem, era chamar ela de você. Nenhuma outra pessoa ele chamava de você, a não ser minha mãe. E aí então eu entendia que essa era uma demonstração de amor. Olha que engraçado. E aí a gente vem para o sul, e aqui as mulheres são muito bem posicionadas. As mulheres são, descendentes de Anita Garibaldi, faca na bota. Rapaz, eu tenho uma lemoa que é muito bem resolvida, e essa igreja, estamos aqui porque ela é uma mulher assim, ela não é uma coadjuvante nessa igreja. Foi ela que me disse um dia, ela disse: vida, vamos sonhar com esse terreno. Não foi em mim que despertou primeiro, foi nela. Ela disse: não, vida, vamos sonhar. Eu digo: mas meu amor, nós estamos começando agora. Vamos sonhar com esse terreno, vida. Então veja, não é? Ela tem um modelo de minha sogra muito, muito resolvida. Não é? Minha sogra é muito, ela dita as coisas muito assim. Olha os modelos diferentes de vida. Se a gente não parar e dizer assim, vamos construir o nosso modelo de vida. Não quero nem do seu pai e nem do meu pai, nem da sua mãe, nem da minha mãe. Nós vamos construir o nosso modelo de vida. Sabe, querido, se nós não fizermos isso como igreja local, se nós não pararmos de dizer assim, pessoal, vamos de verdade, sem mentira, sem frescura, sem falsidade, viver o Evangelho de Cristo. Meu irmão, eu estou chateado com você, estou incomodado. A menos que tem gente que não dá para a gente dizer isso às vezes, não é? Quem sabe tem que esperar uma preparação de Deus para dizer. Ou então a gente diz e não adianta dizer. Mas o bom é que a gente pudesse fazer isso, dizer, irmão, Borba, não é? Borba, rapaz, me chateei contigo, me incomodei. Ninguém sabe disso, só está no meu coração. Meu irmão, olha, rapaz, eu preciso seguir minha vida em paz. Me perdoa, rapaz. E ele prontamente dizer, amém, pastor, vamos lá, vamos dar as mãos e vamos tocar ficha. Nós deveríamos fazer isso. Se nós quisermos prosseguir e avançar, meus irmãos, nós precisamos trabalhar esse princípio de preservar a nossa união, a nossa unidade. Tem muita coisa em jogo, gente. Tem muita coisa valiosa. Nossas células são valiosas. A gente não pode, por causa, de uma situação que deu, um desagrado, a gente dissolver a célula. Não pode fazer isso. Vamos tentar tratar a situação. A gente não pode, por causa, que o casal divergiu em alguma situação, já pensar em separar. Esses dias alguém me disse, é brabo, pastor, a gente está no casamento, quando qualquer briga a mulher diz, eu vou me embora. Aí é difícil. E já ouvi também esses dias uma mulher dizer, pastor, é difícil, né? A gente está numa relação que o marido, qualquer coisa, o marido diz, pega as malas, eu vou embora. Aí não dá segurança para a gente. De fato isso é verdade. Tem muita coisa em jogo, gente. Tem um casamento, tem uma família, tem uma célula, a gente tem a igreja, nós temos nossa salvação. E de fato, meus irmãos, nós precisamos estar unidos. No mundo, querido, a gente vê parcerias verdadeiras, sem nenhum tipo de interesse. A gente vê isso no mundo, pessoal. Pessoas que não têm o Espírito Santo, mas têm postura, mas têm lealdade. A gente vê acordos entre marginais. Não vamos pegar a mulher do outro. Se pegar... E na igreja, às vezes, a gente não tem acordo, gente. A gente não segue os nossos acordos de perdão, de parceria. É possível. Que mundo que a gente vive? Por isso que o processo de ser igreja
Não é da noite para o dia, gente. Nós sonhamos com os 10%, a gente sonha em conquistar a cidade. Mas primeiro nós precisamos manter o que temos. Manter o que temos. Antes de nós sonharmos como família de construir, de fazer, de multiplicar, de comprar carro, de montar empresa, vamos construir a união, o casamento. Vamos construir. Antes de nós pensarmos na formação dos filhos e a gente se matar e viver só de salário para guardar o dinheiro para a faculdade dos filhos, sei lá. Vamos pensar que muito antes da faculdade eles precisam ser construídos como indivíduos, com os valores que a faculdade não vai dar, que o curso nenhum vai gerir no coração deles, mas os princípios que eles aprenderam dentro de casa. Essa construção começa na base. Nós precisamos, meus irmãos, de verdade, aqui entre nós, trabalharmos isso. Sem cores, sem nível social. Aqui não tem ninguém mais espiritual do que o outro. A gente respeita cada um, não é? O idoso, a criança, cada um dentro do seu, não é? Daquilo que se deve respeitar. O pastor, a pastora, o líder. Mas no aspecto de irmandade, nós somos um só. E nós precisamos lutar por isso, gente. Cuidar, sentir falta dos que não estão aparecendo na igreja. Sentimos falta dos irmãos que não estão vindo. Onde é que estão? O que adianta eu ter uma lista para conquistar a cidade inteira, se aqueles que estão vindo a gente não está passando desapercebido? Muito antes de nós orarmos para a célula multiplicar, vamos orar e dizer: Senhor, nos dê graça para congregar e agregar os que nós já temos. Manter o que nós temos. Sabe, queridos, se nós como igreja local, o Templo das Nações, nós seguimos essa verdade de preservar a nossa comunhão como irmãos, como igreja, como família, nós podemos conquistar muito mais. A gente pode conquistar muito mais, gente. A igreja, no poder da unidade, não imagina a força que tem, o poder que tem. Se todo mundo sabe convergir, bom, vamos fazer isso. Todo mundo vamos fazer isso. Tem uma igreja, eu me esqueci o país agora, é aqui na América Central. Tem uma igreja lá, eu esqueci o nome da igreja agora. O pastor é Cashlun, né, o pastor, Nicarágua, coisa assim. Aqui, na América Central. Eu já contei isso aqui para vocês. Eles construíram agora uma igreja para 30 mil lugares sentados. Eles não pagaram ninguém de fora. Tudo foi gente da igreja. O engenheiro da igreja, que fez um preço acessível. O empreiteiro da igreja, que doou parte do valor. Os irmãos se reuniram. Tem os vídeos, tem as fotos, assim, uma igreja gigantesca. Não precisaram pegar um empréstimo. Todos eles. É possível, gente. Meus irmãos, como é que eu fico... Esses dias eu contei aqui na escola de líderes, ali com o Gesto, todo o pessoal. Quem estava lá veio dizendo. Eu fiquei pensando e relembrando isso com os irmãos. Quando nós fomos comprar esse terreno, queridos, você pensa, na época, o cara veio falar em milhões. Eu disse: rapaz, você não tem juízo, não temos isso. Eu acho que nós deveríamos ter 20 mil, 30 mil guardado em uma conta, investimento da igreja, era talvez que nós tínhamos. E quando se abriu, que ele me procurou e disse: pastor, que ele não queria vender esse terreno, nunca. Ele disse: nunca, eu vou construir prédio. E aí nós colocamos a igreja em oração, lembram disso? Começamos a orar. Até que ele veio e me ligou e disse: pastor, eu quero conversar com o senhor. O pessoal das casas Roth, que era o dono desse terreno. Fui lá conversar. Aí começou a falar em 5 milhões, 3 milhões. Essa conversa, você tem juízo, rapaz? Não. Nós somos uma igreja local. Não temos sede em São Paulo, Rio. Não, nós somos uma igreja local. É o povo da cidade, meu querido.
Mas como é que tu construiu lá? Eu digo, rapaz, é quase complicado explicar como é que nós construímos aquilo lá. É Deus, meu amigo, é difícil explicar isso. Me faça uma proposta, pastor. E eu sentei com o irmão Joel, que era um dos meus diretores da época, muito atuante, os demais, e fiz uma proposta para ele. Fiz uma proposta que em 6 meses nós daríamos para ele 200 mil de entrada. Meu irmão, nós não tinha 30 mil, não pode ser verdade. Às vezes a gente faz uma loucura, depois que a gente fica pensando, por que eu fiz isso? Para que eu disse isso? Como é que nós íamos em 6 meses, meu Deus do céu? E isso é que eu fiz uma proposta, montei uma proposta de 200 mil daqui a 6 meses, e depois as outras parcelas de 10 mil reais, com um ajuste lá, nós tinha um índice de ajuste anual. E ele pegou, quando ele viu a proposta que eu escrevi, montei, assinei e dei para ele. Ele pegou, olhou, nós sentados lá no escritório dele, ele riu, disse, verdade, pastor? 3 milhões, fiz a proposta para 750 mil. 200 de entrada e o restante nós íamos parcelar. Ele riu, disse, é verdade, pastor? Eu digo, rapaz, é de todo o meu coração. Você está falando sério? Sim, estou falando sério, estou falando sério. Não, pastor, melhora. Eu digo, não, eu não posso melhorar. Meu irmão, eu não sei o que vou fazer com isso aqui. Mas uma coisa eu sei, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Todo mês, nós vamos juntar. Daqui a 6 meses, nós não temos assim, ó, nem 20% disso aí. Talvez, eu falei para ele assim, talvez nós temos 20 mil, 25 mil, não sei. No máximo isso. Mas nós vamos juntar e voltar aqui, porque está assinado, é um compromisso meu. Nem que tem que vender minha casa, meu carro, mas nós vamos fazer. E todo mês eu vou pagar. Não vamos atrasar um dia. Tu vai ver. Leva para casa e pensa. Abre o coração. É para Deus, rapaz. Pensa em Deus, rapaz. Aí ele ficou, pastor, tá bom. Vamos. Mas é difícil. O meu tio, ele é representante do tio dele, que era do Rio, que era o dono do terreno, de fato. Fiz, pastor. Meu irmão, vai lá. Eu só sei que uma semana depois ele me ligou. Disse, pastor, vem conversar comigo aqui. O senhor não pode melhorar a proposta mesmo disso, de verdade, diante de Deus, meu irmão. Se por mim eu te pagava os 3 milhões que tu quer, porque é um terreno dos sonhos. Não tem um terreno na Presidente como o teu. Mas diante de Deus. Eu nem sei como é que eu vou assumir isso aqui. Mas se eu assinei, está aqui. Pastor, então nós vamos fechar um negócio. Eu saí dali, não sei se eu ria de alegria ou chorava de tristeza. Minhas pernas tremeu quando ele disse que aceitava. Eu avermelhei. Eu disse, Senhor, não sei se eu falo em línguas, eu choro desesperado. O que eu vou fazer agora? Cheguei em casa e fui orar, chorar, dizer, meu Deus, e agora? Como é que eu vou arrumar 10 mil reais? Vocês se lembram que eu num culto citei isso aqui, contei essa história. E disse, meus irmãos, nós temos 6 meses para juntar 200 mil reais. Eu não sei como, eu não sei o que fazer. E aí cada um começou a fazer rifa. Meu Deus, começaram a fazer coisas. Gente me trouxe aliança. Eu nunca pedi aliança de ninguém. Eu não sou desse pastor, desse evangelho que diz, venda a sua casa e dê para a igreja. Não sou desse evangelho que diz, dê o seu celular. Mas eu sou do evangelho da generosidade, que é o tema da 4ª semana. De pessoas que se dispõem e colocam o que for preciso ao serviço da obra de Deus. Eu creio nesse evangelho. Eu creio nesse evangelho. E também, queridos, creio no evangelho de pessoas ousadas. Pessoas ousadas. Não foi à toa que Deus colocou Josué do lado de Moisés. E se aliançaram porque ambos eram ousados. Um ousado para tirar 2 milhões de pessoas da escravidão, da maior potência da época. É como se um brasileiro chegasse lá para o Trump e dissesse assim, todos os latinos, eu quero que me sigam. Nós vamos construir um país que vai ser maior que os Estados Unidos. Isso é uma loucura. É como se fosse isso. É como se fosse alguém chegasse, um brasileiro, chegasse lá nos Estados Unidos, lá na Casa Branca e dissesse, nós vamos sair daqui. Todos os latinos, todos os
Todos que não são norte-americanos, todos latinos, vão sair daqui. E nós vamos montar um país. E nós vamos crescer ao ponto de ser mais poderoso que os Estados Unidos. Foi isso que Moisés fez praticamente. Isso é ousadia, gente. Mas ele tinha uma direção. Ele não foi nécio, ele tinha uma direção. Ele tinha uma palavra de Deus. Quando você tem uma palavra de Deus, você pode caminhar por ela, porque Deus vai honrar você. Deus vai honrar, Deus vai cumprir. Quando você tem uma palavra de Deus, Ele vai cumprir. Nós orando, eu e a pastora, tivemos a certeza que esse terreno era nosso. Era nosso por herança. Era nosso. Antes de ser nosso, eu vim aqui um dia, já contei essa história. Era só mato, dessa altura aqui assim, ó, só mato. Vim aqui um dia, tirei o sapato, meio desconfiado, furei a barreira aqui tinha uma cerca aqui. Você lembra que tinha os tapumes aqui, umas placas, lembra de anúncio, né? Aí tinha ali uma grade, eu furei a grade e entrei ali. Aí eu pensei, irmão, achar que eu vou roubar isso aqui, não tem nada para me roubar, então não é possível que vai me mandar me prender. Entrei aqui no meio do mato um dia, tirei o sapato. Isso aqui é tênis pé, tá? Para ficar bem cheirosinho. Use tênis pé, porque o chuleco é o mais terrível do mundo. Né? Tirei o sapato e no meio aqui do mato, e tinha uns vizinhos aqui no prédio, que sempre ficam aqui na sacada, né? Tomando mate e me olhando aqui. E eu tirei o sapato e disse: Senhor, tua palavra diz: aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, ali será nosso por herança. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, eu tomo por herança esse lugar, esse terreno, vai ser nosso. Eu já vejo aqui um salão grande. Eu comecei a apontar e dizer: eu vejo aqui um salão grande, eu vejo aqui do lado um anexo, eu vejo aqui salas para as crianças. Eu comecei a falar e a profetizar, e as pessoas não perdem assim, olhando, tinha uns pitando, uns tomando os mates, me olhando. Depois cacei o sapato de volta e saí. Meus irmãos, poucos meses depois, nós estávamos com um contrato desse salão. É certo que eu não sei como, e não me pergunte como. Depois de 6 meses, eu tinha R$200 mil para dar de entrada. Eu não sei como isso aconteceu. Pessoas ganharam causas, gente fez propósito com Deus. Se Deus desse graça financeiramente, dobraria dízimo. E eu não sou, nós não temos base bíblica para dizer assim: vamos dar 20% de dízimo. Não, isso biblicamente não existe. Mas a gente age por fé, não é? A gente age por fé, estabelece metas, propósitos. Senhor, eu vou dar o dobro do dízimo, vou dar uma oferta especial, sabe? Foi a época que pessoas ganharam causas na justiça. Gente vendeu colar, vendeu brinco, me deu relógio para me vender. Eu só sei que eu não sei como, mas de uma forma milagrosa nós juntamos aqui R$200 mil. E eu transferi para a conta deles lá. E agora? Porque dali a 30 dias eu tinha 10 mil para pagar. Outro choro diante de Deus. A gente faz as nossas, depois vai chorar para Deus, né? Começou com 10. Depois foi indo aos poucos, porque teve os juros, não é? Teve o índice de juro. Nós encerramos com 15. Meu Deus do céu. Mas isso é outra pregação. Você pode aplaudir o Senhor, ou faça com alegria. O mais forte que você puder. O mais animado que você puder. Aleluia! A Deus toda a glória. Só assim você não cochila, digam amém. Vamos para o texto então, minha gente, porque eu não quero me demorar, porque já me demorei. Que agora eu vou pregar, digam amém. Vamos para o nosso texto então. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Eu vou ser breve com vocês. Diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, escondeu-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Essa é a palavra de Deus. Queridos, de acordo com o John Stott, o homem tem carência de comunhão.
O homem tem necessidade de comunhão. O homem, ele precisa estar ligado com outras pessoas. Você sabe que o ser humano é o único indivíduo que, se não tiver cuidado de um outro nos primeiros momentos de vida, ele vai morrer. Uma vaca dá a cria, o bezerro se vira sozinho, não é? O cachorro dá uma cria, se vira sozinho. Raramente precisa de ajuda, raramente se vira sozinho. O ser humano, ele precisa de ajuda. É certo que nós precisamos viver, nós necessitamos de comunhão. Eu dizia para alguém esses dias, o que me faz ser igreja, queridos, o que nos faz ser igreja é a comunhão que existe entre nós. Há uma necessidade do ser humano de se encontrar, de estar próximo, de estar perto uns dos outros. Mas a nossa comunhão primeira precisa ser com Deus. Diga, com Deus. A nossa parceria, a nossa aliança, a nossa proximidade, o nosso acordo, nós precisamos preservar, queridos, primeiramente a nossa comunhão com o Senhor. Você, moça, que procura um rapaz para você casar, muito antes de achar um rosto bonitinho, um tórax bem definido, pense se ele tem comunhão com Deus, porque esse tórax não vai se manter bonitão pela vida toda. Esse rostinho lindinho, quando você pensar em um rapaz, moça, pense se ele tem comunhão com Deus. Quando você, rapaz, pensar em uma moça, pense se ela anseia, se ela deseja e se ela caminha com Deus. Se ela caminhar com Deus, se ele caminhar com Deus, é certo que a aliança, a parceria dos dois, de vocês, o casamento, as coisas irão dar certo, irão viver em paz. Embora possa haver lutas, mas a comunhão primeira, o temor a Deus, é que fortalece muito a família, o casal, porque tem os princípios de Deus em primeiro lugar. Então a nossa comunhão primeira, queridos, precisa ser com Deus, precisa ser com o Senhor. Você sabe, queridos, esse modelo de Adão e Eva, biblicamente para mim é um modelo perfeito de harmonia, é um modelo perfeito de comunhão. Veja, o homem estava lá no jardim, e aí Deus diz, depois vamos colocar o texto para você lá, 2,18, não é? Gênesis 2,18. Gênesis 2,18. Então Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Deus disse: está ali o homem, está ali o indivíduo, mas não está legal. Nós precisamos de alguém que esteja com ele, em comunhão, que lhe auxilie, que esteja parceira. E Deus faz a mulher, e Deus cria a mulher. Olha que modelo maravilhoso. Eles estão juntos, estão desfrutando um da companhia do outro, e principalmente da companhia de Deus. Você pense, todos os dias Deus visitava o homem e a mulher, todos os dias. No finalzinho do dia, à tardinha, na viração do dia, Deus chegava para o homem no jardim para tomar um mate com ele, para conversar, para estarem próximos. Você imagine que modelo de comunhão. O homem e a mulher em harmonia perfeita. Não havia, não é? A minha melancia, a minha beterraba, a minha maçã. Tudo era deles. É um problema quando o casal tem isso, não é? É o meu dinheiro. Tem que dar de coque num homem desse assim. O meu dinheiro, o meu salário, as minhas coisas. Quando a mulher diz as minhas coisas, a minha casa, que conversa é essa? De minha, é nossa. Não havia no homem essa coisa do meu, vem depois do pecado, da quebra de comunhão. Meus irmãos, eram dos dois, o jardim todo, todas as frutas, todos os bens, eram deles. É por isso que o modelo da igreja primitiva é esse, tudo era comum. Não é o meu cargo, não é o meu título, não é as minhas coisas. A igreja primitiva tem esse modelo, eles eram comuns em tudo, eles se preservavam em tudo, nada era de ninguém, tudo era, precisa disso aqui, pega então, vai.
Precisa de apoio? Está aqui. Eles estavam em sintonia e harmonia. Até, queridos, até que o homem resolve ouvir uma primeira voz, uma segunda voz. Até que o homem, ele passa a ouvir a segunda voz, a voz da mulher. A terceira voz, a voz do diabo. E quando há, queridos, uma segunda voz, uma terceira voz, esse modelo primeiro, ele vai ser rompido, vai ser quebrado. Nós não conseguimos caminhar ouvindo duas vozes. Agora há pouco, vindo para a igreja, tinha um ser, não sei que mundo era, com um carro na minha frente. Ele não estava nem na pista da esquerda nem da direita, no meio da pista. Eu digo, não pode ser verdade. Da onde apareceu esse ser com esse carro? Eu digo, meu Deus, não pode ser verdade. Como é que um ser humano consegue uma carteira dessa de motorista? Ele nem para a direita e nem na esquerda. Eu digo, não pode ser verdade. A vontade que tinha era dizer, ô santo. Aí tive paciência, me atrasando. Eu digo, não pode ser. Uma pessoa que anda no meio de uma pista sem escolher um lado, vai dar um problema, vai dar um atrapalho. Quem dispõe o ouvido para ouvir outras vozes, vai ser um problema. Nós precisamos ouvir uma voz, queridos. A voz que promove a unidade. Olhe, quando o rapaz, quando o filho, quando a moça, lá na escola, na porta da escola, aparece um traficante e diz aqui, ó, dá uma provadinha aqui, ó. Ela escuta a voz dele, isso vai dar um problema, porque não escutou a voz primeira, que é do pai e da mãe, e diz, vigia, não pega uma bala, eu digo para as minhas, não pega uma bala dos estranhos, de ninguém. Pode chegar lá no meu nome, não recebe uma bala. Não pega de ninguém estranho uma bala, nada. Ah, o pastor mandou, não, tua mãe não pega. Tem que escutar essa voz, se não escutar vai dar um problema. Todos os jovens que não escutaram a voz do pai e da mãe, que disseram, não dá conversa para traficante, não dá conversa para bandido. Escuta, cuida, que ela dá ouvido a uma segunda voz e cede, vai dar um problema. Isso aconteceu com Adão e Eva. Esse modelo tão bonito, tão perfeito, de sintonia entre o homem e a mulher e entre Deus no horizontal. Eles estavam em sintonia com Deus, todos os dias Deus os visitava e estava em sintonia no vertical e no horizontal, entre os dois, modelo perfeito de comunhão, vertical, o homem e Deus, todos os dias Deus os visitava, de forma horizontal, o homem e a mulher, tudo eram deles, até que entra a terceira voz, a segunda voz, a voz da mulher, a voz do diabo. Deus deu para o homem a determinação, não comam. O que eles fazem? Eles comem. Eles dão ouvido a essa voz, queridos. Essa voz que veio quebrar a comunhão. Isso é um problema. Olhe, querido, você que vai na célula, você tem um líder lá na célula. Esse líder precisa ser um eco do supervisor. E o supervisor tem que ser um eco da voz do pastor. Aí eu digo aqui para os supervisores, queridos, vamos promover essa semana como meta da comunhão, que é o nosso propósito dessa semana. Vamos convidar um líder para vir ministrar. Vamos convidar um outro supervisor para vir na supervisão. Essa é a direção que eu dei, essa é a direção que está no informativo. Essa semana, como lição, não é, da comunhão, vamos fazer isso, vamos reunir as células e trazer um outro líder para ministrar, pedir que um outro supervisor venha estar aqui. Eu digo lá para os supervisores isso. Aí eles chegam para os líderes e dizem, líderes, essa semana o pastor determinou que a gente convide um outro líder para vir ministrar junto à célula. Aí, estou dando a mesma voz. Eu falei para os supervisores falam para os líderes de célula. Aí o líder de célula chega lá na célula e diz, gente, pastor, o supervisor disse que é para a gente se reunir. Não quero isso aqui. Essa célula aqui quem manda sou eu. Aqui é como eu quero. Isso é um problema.
Não acontece isso aqui entre nós, não acontece. Mas em muitos lugares a gente sabe que acontece. Sabe, queridos, muito antes, escute uma coisa, de você ter seu líder de célula, o seu líder primeiro é seu pastor. Se o seu líder de célula não caminha na mesma visão do seu pastor, ele está debaixo de maldição. Saia dessa célula, nós vamos colocar você em outra célula e vamos fechar essa célula, que vai ser um problema. Seu líder primeiro é o seu pastor. Muito antes do seu líder de célula e muito antes do seu supervisor. Seu líder primeiro, a primeira voz é do seu pastor. Fora dela, isso pode ser um problema. E deve-se andar nessa mesma direção. Aquilo que está sendo ensinado, sabe, queridos, do altar, da palavra do informativo. Pessoal, o pastor, ele pregou lá o informativo, o líder, nosso supervisor, ele deu a palavra, mas é o seguinte, eu estou sentindo de Deus. Deus está ministrando o meu coração. Esse Deus é Satanás. Eu vou dar uma outra palavra, não é. Porque não pode haver duas vozes. Um carro que anda em duas faixas, nenhum nem o outro vai ser um problema. Pessoas que escutam as duas vozes, dois barcos, dois deuses, dois senhores, a gente não pode servir a dois senhores. Um filho que escuta uma outra voz, e não a voz do pai, da mãe que está dizendo, vá por esse caminho. Mas o meu coleguinha disse que para mim deixar de ser bobo, porque isso e aquilo, você é careta, o senhor é careta. Não, meu filho. O pai já passou por esse caminho. Escute seu pai. Seu pai já passou por isso. Mas o coleguinha lá, porque o pai dele, esse menino vai quebrar a cara logo em seguida. Porque escutou uma outra voz, que não é uma voz que ele deve escutar. Porque de fato o pastor nunca vai querer o mal para o seu rebanho, a menos que seja muito lacrado. Um pai nunca vai querer o mal para o seu filho, a menos que seja um pai muito lacrado. Então não é um pai. O pai sempre vai querer o melhor para os seus filhos. Eu gostaria, queridos, que nós caminhássemos nessa mesma comunhão, numa só voz, numa só direção, numa só sintonia, para crescermos muito mais ainda. E a voz que é dita lá na frente, ela vai ecoar lá no final com a mesma intensidade. A direção é essa. Vamos caminhar nela. O evangelho é esse. Vamos caminhar nesse. Vamos caminhar, queridos. Você sabe que eu não tenho dúvidas que o exemplo de Davi e Absalão é um exemplo muito, muito real de quebra de comunhão. Chegou um momento que Absalão queria mais poder. A Bíblia diz que ele tinha um cabelo que pesava, acho que 30 ciclos de prata. Era um peso imenso. Absalão tinha um cabelo imenso, coisa mais linda do mundo. Diz que era um dos homens mais belos da época, muito bonito. Só que não bastava isso, e é um problema quando para nós não basta algumas coisas que Deus nos dá. Não basta a família que eu tenho, eu quero a do outro. Não basta a grama que eu tenho, eu quero a do outro. Não basta que Deus me tem dado, eu quero do outro. Aí vamos por caminhos que Deus nunca nos conduziu e nos atrapalhamos e forçamos coisas que não estavam no projeto de Deus e vamos indo e fazemos bobagem. Absalão queria mais, ele não queria apenas ser belo, ele não queria apenas ser da realeza, ele não queria apenas ser filho de Davi, do grande Davi, ele queria o lugar do pai. Inclusive ele chegou a coabitar com as concubinas do próprio pai, para zombar do pai. Isso é um problema, gente. Sabe o que Absalão faz? Com essa fome, com essa sede de poder, ele quebra a comunhão com o pai e vai para a porta da cidade. As pessoas vão chegando e ele vai dizendo assim: bom dia, tudo bem, meu querido, meu amado? Onde é que você vai? Eu vou lá para o palácio, tenho uma audiência com o rei. O rei não tem tempo para você. O rei não tem tempo, o rei não vai conseguir atender você. O rei é muito ocupado. Esta conversa eu já vi em outro lugar. O rei é muito ocupado, não consegue. O que você precisa? Deixa que eu converse com você. Assim, tem lá um cara que roubou minhas ovelhas, eu queria uma solução, deixa comigo. Eu vou mandar um guarda lá, vai resolver. Meu número é tal. Quando houver eleição, meu nome vai ser tal. Eu já vi essa conversa em outro lugar. Sabe o que é isso?
Não atender o pobre e o oprimido por amar e por tentar resolver a causa do oprimido, mas por interesse próprio. Isso é um problema, minha gente. Meus irmãos, se nós líderes de células pensarmos assim: eu vou assumir uma célula, porque eu quero estar nessa visão de ganhar a cidade, porque eu quero estar nessa visão de ganhar almas. Meus queridos, amados, Deus vai dar graça para você. Deus vai dar graça para você. Agora, seu objetivo é uma oportunidade para ter um cargo, é uma oportunidade para ser visto na igreja, é uma oportunidade para estar mais perto do pastor. Não pode ser por esse interesse. Não pode ser por isso. O interesse é: eu quero ser porque a visão é ganhar almas. São células, são pessoas, são vidas. Deus vai dar um jeito. Eu não sei como. Deus vai dar uma graça especial e vai honrar você. Porque a sua intenção é genuína, é autêntica, é verdadeira. No final dela está a comunhão, queridos. Sabe o que Absalão faz? Vem aqui comigo. Meu número é tal. E ele vai indo, e cada pessoa que vem, ele beija, ele abraça, e diz: o rei não tem tempo para você. Se eu fosse o rei, eu teria tempo para você. Esses políticos agora que fazem promessas que nunca vão cumprir, que a gente sabe que não vão cumprir. A gente sabe que não vão cumprir. Tem coisas que não dá para cumprir em 4 anos. Não dá para cumprir. Não tem. Não vamos nem entrar em detalhe. Mas tem coisas que não dá. Tem coisas que não tem como mesmo, não é? Não tinha como o rei Davi num dia atender todo Israel. Não era fácil, sabe? Não, mas deixa comigo que eu vou atender você. Gente, a ponto que ele reuniu um povo atrás dele e fez guerra com o próprio pai. Fez guerra com o próprio pai. Sabe o que acontece? Ele quebra a comunhão com o pai. Reúne um exército e luta contra o pai dele. A história é longa. A história é longa depois disso. É certo que ele termina a vida dele correndo em uma jumenta, e aí os cabelos engancham num galho de uma árvore. Ele fica enganchado com aquilo que lhe era belo. Sabe, pessoas que se matam pelas próprias mãos, que se entregam pela própria boca. Sabe? Exatamente aquilo que ele mais preservava, ele é pego nisso. Ele vai lá e vai correndo, e o cabelo se engancha num galho de árvore, ele fica preso e fica suspenso no ar. E o soldado vem, ele crava a espada e mata Absalão. Meus irmãos, pessoas que caminham pelo caminho que não é da comunhão, não vai longe, gente. Eu quero convidá-los nesta noite, meus amados, a começar pela base, começar por nós, como família. Mulher, seu marido deve ser o ser mais precioso desse mundo, muito mais que os anjos. Tem gente que ama os anjos, os querubim, os serafim, mas não ama o marido. Mulher, marido, sua mulher tem que ser a coisa mais importante desse mundo. Cada dia, isso para mim está sendo muito bem claro. Eu tenho lutado para ser um homem melhor, gente. Porque no final das contas, quando eu estiver lá, em meio às minhas adversidades, é a minha mulher que vai me compreender. Porque eu vou chegar para alguém e vou dizer: meus irmãos, eu estou desanimado hoje. Pastor, o senhor está animado? O senhor não pode desanimar. Mas a minha mulher sabe que eu posso desanimar. Ela vai dizer: não, já tive com você. Quando me chamavam de cachorro vira-lata, ladrão de ovelhas, era ela que me dizia: você não é. Você é um homem de Deus. Deus sabe do seu coração. Deus sabe que você não foi atrás de ninguém para vir para essa igreja. Eu estou com você. Pois é. São pessoas assim que a gente precisa pensar. Então comece pela base. Sua mulher, seu marido, seus filhos. Depois vamos aumentando isso. Olha, querido. Olha, meu amado. Palavra de Deus para você. No final das contas, é a mulher. Então cuide, seja leal a ela. Meu pai saiu de casa, grandão, fortão, parecia um Gonçalves de grande. Pegou a mala, foi embora. Uns 8 meses depois ele voltou com um AVC. Voltou assim, ó. Chegou na porta de casa, não podia mais carregar a mala. Chegou, entrou na porta, minha mãe cega. Aí ele disse assim: Maria, você me recebe de volta? E a ceguinha assim, ó: oh, glória!
Ela disse assim: eu não mandei você embora. Eu digo: ei, Jesus, Deus dá de laço quando precisa dar. E eu criança, vendo aquilo, e ele entrou na porta, ó, com a AVC aqui, o braço assim, ó. Ela disse: você me recebe de volta. Ele saiu orgulhosão. Meu pai era muito potente, muito dono da verdade. E em parte ele era, porque era um baita homem. Não se bichava de qualquer frescura. Não era isso, não. Mas ele voltou assim aí: você me recebe, Maria, de volta? Ela disse: eu não mandei você embora, eu lhe recebo. E ela foi tratar ele. Sabe aqueles tratamentos antigos? Para passar no braço, gergelim, banho de não sei o quê, óleo de não sei o quê. E orava por ele, e passava, massageava o braço, massageava a perna, sabe? Ele ficou bom. Ele movimentava o braço, até voltou a trabalhar. No final, o homem e a mulher, às vezes parece sem vergonha na vida da gente. Aí olha pra gente: como você é lindo, nós somos fake, é um raio. Não pode ser porque eu sou lindo, né? Não pode ser porque você é gostoso. Você não é essa gostosura toda. Quer destruir a vida da gente, o casamento. No final das contas, quando você tiver rapado, essa mulher vai, ó, abre os olhos. É a sua mulher que no final das contas vai estar do seu lado. Você, mulher, é esse homem que está do seu lado. Você deve cuidar dele, honrar ele, liberar geral, parar de frescura. Libera geral, e Deus vai dar glória, e Deus vai dar vitória. Para de frescura. Não fiz nada, gente, eu só fiz isso aqui. Que mente maldosa de vocês. Que é isso, gente? Onde é que vocês estão com a mente? Eu só fiz uma posição aqui. Meus irmãos, a vida passa tão rápido. Olha aqui, mulher, a vida passa tão rápido. Ai, estou com dor. Eu estou com dor aqui, estou com dor ali. Ai, que indisposta. Ai, para com isso, rapaz. Faz um jejum, chama esse homem para dentro do quarto, ora a Deus e diz: vem cá, lindão, é hoje. Nós vamos tirar os atrasos tudo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, casais. Depois da presença do Espírito Santo na vida de um homem, estar com a sua mulher em sintonia é a melhor coisa que existe. Não tem jogo de seleção final brasileira, não tem final de Libertadores. Só se com alguns homens é assim: se o teu marido é assim, então segura. Se o seu marido é assim, Libertadores, final, e não quer ficar com você, então dá um tempo. Meus irmãos, depois da presença de Deus na vida de um casal, depois da comunhão do Espírito Santo na vida de um casal, a melhor coisa que existe é a intimidade do casal. Não tem comida, não tem bebida. Esse negócio de eu vou limpar a casa toda, depois a gente vai pensar, deixa a casa virada por ar para cima e vai só no mistério. Se precisar de algema, a pastora Mônica tem bastante lá. E o Oziel diz que também. Pastora Mônica tem um kit algema. Meus amados, que Deus abençoe vocês. Preserve a comunhão. Sabe por que eu brinquei isso? Porque essa intimidade familiar, para muita gente, é um problema. É uma quebra de comunhão, e não deveria ser. Deveria ser uma dádiva, uma bênção, queridos. Esses dias a pastora disse para um homem, ontem ela disse para um homem, e eu disse: isso é verdade. Ela disse: uma mulher admira um homem se ela percebe que ele é um homem de Deus, se ela vê ele orando, vê ele chorando, vê ele buscando a Deus. O pastor disse ontem para um homem, ela disse: resgate isso, para o homem que estava ali comigo. Ela disse: resgate isso. Uma mulher vai admirar um homem não porque ele tem dinheiro no bolso, tem carro novo, não porque é isso e aquilo. Se ela vê que ele é um homem de Deus, se ela perceber que ele é um homem de Deus, essa mulher vai se entregar para esse homem. Essa mulher vai admirar esse homem, se ela vê que ele é um homem de Deus, um homem de oração. É certo, homens.
Nós não precisamos estar no grito em casa. Eu mando, eu sou macho, eu quero isso. Não precisa disso, vai orar. Vai buscar Deus. Vai chorar na presença de Deus. Vai estar em sintonia com o seu pastor, na igreja, na célula, trabalhando para Deus. A mulher vai admirar um homem assim. Que Deus abençoe a nossa igreja. Que Deus abençoe a nossa vida. Que nós possamos, como igreja relevante, preservar a nossa comunhão vertical com Deus. Em primeiro lugar, a comunhão vertical com Deus. Depois, no horizontal, a comunhão uns com os outros. Que Deus abençoe. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Mais forte que você puder. Com mais alegria. Levante sua mão, diga: Jesus é bom. Que é que Ele merece, igreja amada? É isso que o nosso Deus merece. É isso, é palma, é glória, é aleluia.